Boa noite, pessoal da JK Paraná. Estamos aqui de novo, mais uma vez com a série Mulheres que Inspiram. E dessa vez com a Sandra Recchia. Daqui a pouquinho ela tá chegando aí. Vamos dar uma olhadinha? Sejam bem-vindos. Olá, Renato Sampaio, tudo bem? Germiro Tisse, Luiz Oliver, sejam bem-vindos. Sandra Recchia, nossa convidada acaba de chegar. Boa noite, Renato. Tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal, dá uma olhadinha no aviãozinho aqui embaixo, ó, do lado dos comentários. E, por favor, clica no aviãozinho para chamar o pessoal. Vamos encher legais de karatecas que curtem. Aí, aproveita aqui embaixo, do lado dos comentários, clica no aviãozinho e manda para as 3 pessoas mais importantes, mais especiais, sejam elas mulheres, karatecas, para conhecer um pouquinho da história da Sandra, das mulheres que inspiram. Para quem quer saber, essa semana a gente está fazendo uma semana comemorativa ao Dia da Mulher, que foi dia 8 de março. Mas como a nossa presidente da JK Paraná é uma mulher, a gente está comemorando a semana toda. Então, sejam muito bem-vindos, ok? Vamos lá! Vi, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Karen, Vi, Gabriel de Araújo, clica no aviãozinho e chama lá os amigos mais especiais, os alunos mais importantes, amigos, karatecas, para participar dessa live, desse bate-papo. Sensei Suzana, nossa presidente, estávamos falando de você, Sensei. Acabou de chegar, seja bem-vinda. Domingo é a live com a Sensei Suzana, hein, gente? Não percam. Olá, Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Cristiane, seja bem-vinda. Pessoal que tá chegando aí, ó, aproveita, clica aqui embaixo, ó, do lado dos comentários, no aviãozinho. Clica no aviãozinho e chama aí 3 pessoas que sejam pessoas especiais. Vamos encher essa sala aí de gente especial, ok? A Sandra, ela está adaptando ali a câmera dela, logo, logo a gente começa. Eu estou toda descabelada aqui, gente. Deixa eu contar para vocês. Terça e quinta tem treino com o Sensei Joneri, né? Sensei Joneri, inclusive, é marido da Sandra, que vai falar agora. Daí eu fui treinar e pensei, ai, tomara que ele dê um treino que eu não sue, né? Não deu outro, ó. Tô toda... Isso daqui tive que lavar o cabelo, né? Olá, River Tiger, seja bem-vindo. Denis Bolelli. Sensei Dimas de Goiás, seja bem-vindo. Alana. Ok. Sensei Dimas, muito legal. Kate, que tá ali, é o Oswalter, tá, gente? Não se assustem. Kate, que é o Oswalter, avisa aí. A Sandra tá aparecendo, que pra mim só tá aparecendo o Dojo Yobukan. Estranho? Subindo para minhas notícias. Olá, Cíntia Calisto. Então me dá aí, que não tá aparecendo. Oi, Sandra, para mim tá aparecendo o contrário, desculpa. Tô aqui, agora sim, tá aparecendo você. Legal. Vamos lá, Sandra. Vamos conhecer Sandra Recchia. Sandra, me conta aí, como que é a tua história? É que para mim não tá aparecendo a Sandra, gente, só no outro celular, ó que loucura. Muito bem. Sandra, fala pra gente um pouquinho como que foi a sua história, como que foi, onde você nasceu, sua família, quantos irmãos, se você é curitibana de leite quente. Fala um pouquinho aí da sua história. Ok, está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Todos ouvindo bem, né? Super bem. Está me ouvindo bem, Kate? Beleza. Sim. Então, boa noite a todos. Obrigada, Kate, pelo convite. Obrigada a JK pela lembrança, né, de me convidar. Então, meu nome é Sandra Mara Recchia dos Santos. Todo mundo me conhece como Sandra Recchia.
Por isso que Sandra dos Santos tem trilhões, se você procurar, né? Então, eu me identifico mais com Sandra Recchia. E eu venho de uma família que são descendentes de italianos, né? Meus pais. E nós somos em 9 irmãos. Eu e meus 9 irmãos nascemos, todos nós nascemos em Tubarão, Santa Catarina. Não sou de Curitiba, leite quente. Então, pensa, você perguntou da minha família como é que era a dinâmica. Pensa numa refeição, quando nós estávamos todos à mesa, era mais ou menos uns 100 utensílios que eram utilizados numa refeição, porque nós éramos em 10, e mais meu pai e a minha mãe, 12. E aí, né, família numerosa, família grande, então a gente tinha que colaborar, a gente tinha aquela dinâmica de colaboração, de todos terem as suas atividades, as suas obrigações. E pensa na planilha dos meus pais para administrar tudo isso, né? 10 filhos e tinha como todas as relações humanas têm os perrengues, né? Os perrengues de que, eu não vou lavar a louça, é você que vai lavar. Não, você lavou ontem, mas não limpou o fogão, então você vai lavar a louça hoje. Então, sempre tinha esses perrengues. E de Tubarão para Curitiba, que é onde eu moro atualmente, nós passamos uma temporada no Rio Grande do Sul e depois para Cascavel. Meus pais, eles tinham uma dinâmica empreendedora. Meu pai era alfaiate e a minha mãe era costureira. E era até engraçado porque o nome da minha mãe era Santalina, só que todo mundo chamava ela de Santa. E o nome do meu pai, Divino. Então, quando nós estávamos na escola, quando eu era pequena, às vezes ia na secretaria, pedia alguma coisa, e daí eles pediam assim, como que é o nome da sua mãe? Santa. Como que é o nome do seu pai? Divino. Aí eles esboçavam aquele sorrisinho assim, disfarçado, porque era muito engraçado, né? Minha mãe costureira, meu pai alfaiate, e o nome Santa, e o dele Divino. Eles nos deixaram há poucos anos, com muita saúde, eles tinham muita saúde, mas eles tinham quase 88 anos, e eu digo que é unânime na minha família, eu, né, e meus irmãos, a gente tem muita gratidão e tem muito orgulho de pertencer a essa família. Que bacana essa história. E daí você veio para Curitiba com quantos anos? Você estudou? Como que foi sua história em Curitiba? Então, eu vim para Curitiba com 17 anos. Porque lá em Cascavel, onde nós morávamos, não tinha universidade, não tinha faculdade nem universidade. Então, chegava nesse período de fazer vestibular, nós vínhamos para Curitiba. Então, como nós éramos em 10, meu pai veio primeiro com os 5 mais velhos e a minha mãe ficou em Cascavel com os 5 mais novos. Então, foi dividido por um período a família. E eu vim para Curitiba com 17 para estudar, para realmente fazer o cursinho, estudar e fazer, na época, uma faculdade, uma universidade. Isso foi em 77, quando eu vim para cá, quando eu vim morar aqui em Curitiba. Que legal! E daí me conta, em Curitiba, onde que você teve contato com o Karatê? Eu já sei, né? Mas eu quero que você conte como que foi esse contato prévio. Será que você sabe? Não sei se você sabe a história. Vamos ver. Então, em 77, quando eu vim para Curitiba, eu comecei a namorar um menininho, um rapazinho também, a mesma idade, em Cascavel. Só que nós começamos a namorar no Carnaval e já viemos para Curitiba para estudar. Ele também veio. E ele ia me visitar lá onde eu estava morando, que era ali no Tijucas, ali na Boca Maldita. Não sei se você conhece, Kate, não sei quem está aqui que conhece. Nós morávamos ali no Distrito Tijucas.
E o meu namoradinho, meu suposto namoradinho, chegou para mim e falou assim, olha, a gente não vai poder namorar porque eu estou fazendo inglês, estou fazendo curso de aviação, estou fazendo cursinho, estou fazendo karatê. Claro que não ia sobrar tempo para namorar, com certeza. E aí terminamos. Terminamos o namorico ali, que mal começou. Terminamos o namoro. E aí ele continuou querendo me visitar. E eu falei assim, não, peraí. Se nós não estamos namorando, você não precisa mais vir aqui. Por que você vem aqui? E ainda era tudo assim escondido. Meu pai não deixava namorar, então ele ia lá no prédio, a gente ficava na escada lá conversando. Não era assim, não era, meu pai não permitia o namoro, né? Namorar, tinha que fazer 18 anos para namorar. Mas mesmo com 18, às vezes ele não deixava. E aí esse meu namoradinho falou assim, então tá bom, eu não vou, não venho mais te visitar. Mas hoje tem uma aula de karatê especial e eles vão filmar. Que era ali na Kodokan, ali no Edifício Ritz, ali na 15, que era bem pertinho da minha casa, onde eu morava. Eu falei, beleza, então eu vou lá ver o teu treino, e eles iam filmar, daí eu vi a minha irmã, e fomos lá. Foi meu primeiro contato com o karatê, foi a primeira vez que eu vi que o karatê existia, e foi nesse dia que eu também conheci o Johnny. Nesse dia. Que babado! Eu não sabia disso! Que babado! Eu falei que você não sabia. Johnny é o Sensei Joneri da Yobukan. Vamos lá, então. Isso. Então, nesse dia, tinha um rapaz lá, barbudinho, me olhando assim, me secando, como diziam os antigos, me secando pelo espelho da academia. E era o senhor Joneri. Daí, chegou no final da aula, ele veio falar comigo. Achei ele muito audacioso, muito cara de pau, porque eu era muito tímida. E daí, a minha irmã, eu estava com a minha irmã, o amigo dele, o Wilton Osório, acho que você já ouviu falar, é um professor também de karatê de União da Vitória. Ele se interessou pela minha irmã, e a partir dali eles começaram a sair juntos, e o Johnny ia também, daí a minha irmã me levava por causa para ela não ficar sozinha, porque tinha o Johnny. Então não tinha como as duas, ela sair com o Wilton e ou eu com o Johnny, porque eu não estava nem afim do Johnny, não estava não estava com vontade de namorar com o Johnny. Então foi assim que foi o meu primeiro contato com o karatê, que daí o Johnny era faixa marrom, o Joneri, né? Ele era faixa marrom naquela época, em 77. E a partir dali que a gente começou, não, a partir dali não, daí em junho, que foi em começo de 77, em junho que nós começamos a namorar de 77. Uau! Viu como você não conhecia? Tudo. Essa história, não, eu pensei que vocês haviam se conhecido. E o menino lá, que era o ex-namorado lá, que só queria estudar e treinar. Então, o menino, ele foi para Cascavel, ele se formou, voltou para Cascavel, e o Johnny supervisionava o karatê em Cascavel. E ele praticava o karatê lá em Cascavel. Aí, quando ele encontrava com o Johnny, ele perguntava de mim, e a Sandra, como é que vai e tal, né? Nós, na época, acho que nós já éramos casados. Aí ele falava assim, foi por causa de mim que você encontrou a Sandra. Eu que apresentei vocês dois. Só que depois daquele dia, daquela aula, daquela gravação, que eu fui assistir a aula de karatê, eu nunca mais o vi, nunca mais o vi. Só o Johnny que encontrou com ele nesse dojo lá de Cascavel, que daí ele conversava com o Johnny e sempre dizia que graças a ele que ele me conheceu. E foi mesmo, né? Porque eu jamais iria conhecer o Johnny dentro de uma academia, jamais, né? Foi, sei lá, coincidência. E daí vocês namoraram quanto tempo? Daí casaram? Como que foi a história? Então, daí nós começamos a namorar, namoramos 8 anos. 8 anos. 8 anos. Muito tempo. O Johnny já estava com mais de quase 30 já. Nós casamos em 83. Começamos a namorar em 77, em 1977.
e nos casamos em 83. Só que as condições que ele fazia para o casamento é porque ele queria viajar. Na época ele queria ir para o Japão, ele não conseguiu, daí ele foi para os Estados Unidos, fez curso nos Estados Unidos, então eu tive que esperar toda essa trajetória dele, toda essa vontade dele, para daí casar. E ainda eu não podia nem forçar, eu tinha que fingir que eu não queria casar. Senão ele escapava. Olha só, É engraçado. dando golpe aí. Ai, que Verdade. bacana essa história. Mas você começou a treinar quando? Porque eu lembro que quando eu te conheci, você já treinava, né? Então, quando que você começou a treinar? Como que foi isso? Então, eu comecei a treinar, o motivo do meu treino, quando eu conheci o Johnny, e nós começamos a namorar, no namoro recente, eu não treinava. Eu assistia todas as aulas do Johnny, todas. Na época, era aquele professor, o Aldo Lubes, lá da Kodokan, eu acho que ele não gostava muito que eu fosse na academia, não sei. Eu tinha a sensação de que ele não gostava muito, e ele falava assim, que ele ia me dar uma faixa preta de assistente, do tanto que eu assisti as aulas, porque eu só assistia por anos, eu só assistia as aulas. E participava também, ia assistir também todos os campeonatos que o Johnny participava, todos. E aí eu levava minhas amigas nesses campeonatos e eu falava para elas assim, ele vai ganhar uma medalha, no mínimo uma medalha, porque ele sempre ganha, porque cada campeonato que tinha, o Johnny ganhava medalhas, não era nem medalha, era medalhas, troféu, como mais técnico, como comitê, catar. Então, assim, eu tinha aquele orgulho, ainda levava minhas amigas para assistir os campeonatos, para mostrar para elas que ele era bom no karatê, que ele fazia diferença no karatê. Aí, quando ele resolveu abrir a academia, foi em 77, não sei por que cargas d'água ele já me colocou de sócia. Acho que ele já tinha outras intenções, né? Então, ele já me colocou de sócia. E nessa época que ele me colocou de sócia, não lembro exatamente quando dia que eu treinei, que eu comecei a treinar, eu teria que dar uma olhada na minha ficha. Eu creio que existe ainda essa ficha. Só que não dava muito certo namorado ser professor de namorada. Porque ele não podia me corrigir, ele não podia me chamar atenção, que eu fazia biquinho, que eu ficava manhosa, que eu ficava ofendida. Eu não deixava, eu ficava chateada e a gente saía brigado do dojo. Sempre. Sempre quando eu ia treinar, saía brigado do dojo. Então, eu parava de treinar, ficava um tempo sem treinar, daí voltava, retornava, daí treinava novamente. E aí, nem sei quantas vezes eu voltei a treinar o karatê e quantas vezes retornei, né? E nessa época, né, depois nós casamos, em 83, que nós casamos, eu comecei, deixa eu ver, daí eu não treinei, porque eu já tive meus filhos, mas demorou muitos anos mesmo, depois eu vou, mais pra frente, vou te falar, para eu perder essa, como é que posso te dizer uma palavra correta, essa sensibilidade que eu tinha em relação a ele me chamar a atenção, sabe? Me corrigir. Eu não queria que ele me corrigisse. Pensa, como é que um professor não vai corrigir uma aluna? Então, foi assim o meu início do karatê. Esse foi só o início do karatê. Nossa! E você tem, nesse meio tempo, eu sei que você teve o Joninho, né? Que é o Joneri Filho, e depois o Pedro, e foi um bem perto do outro, né? Eu lembro que você falava que era quase como se fossem gêmeos, né? Então foi um processo, para quem tem filho sabe, né? Como é difícil. Então foi mais ou menos isso, né? Não sei se você quer contar. Sim, foi. Eu tive o Joneri Filho, e 1 ano e 9 meses depois nasceu o Pedro Henrique. Nós não programamos o Pedro Henrique, muito menos o Joneri Filho. Foi assim, veio, e aí foi bem
Difícil, porque é realmente como se fossem gêmeos. Às vezes, eu não sei se você lembra que o Johnny dava aula na São Francisco, tinha uma academia na São Francisco, não sei se você conhece a história da São Francisco, e às vezes eu tinha que pedir socorro para o Johnny, que estava amamentando um, e o Johnny, filho, não queria que eu desse mamar para o pequeno, e ele avançava, tocava uma madeira na cabeça, aí um chorava de fome, e o outro chorava porque queria atenção. Aí eu ligava para o Johnny, naquela época eu tinha o telefone fixo, ligava chorando e dizia, pelo amor de Deus, venha correndo me acudir, que eu não consigo dar conta dos dois. Aí o Johnny largava a aula lá do karatê e corria lá em casa, que era bem pertinho. A gente morava bem, acho que era quadras, assim, 3 quadras. Aí ele corria para me socorrer. Mas aí, com o tempo, as coisas foram se normalizando. O Pedro Henrique, que é o mais novo, ele é faixa preta também de karatê. E o Joneri Filho, ele chegou até a laranja, não deu continuidade por conta da faculdade, agora cursos e trabalho, e agora casou, ele mora até bem perto da nossa casa. E o Pedro Henrique mora em Florianópolis. E também eu tenho um netinho, o João Gabriel, que tem 8 aninhos. E também já fez uma aulinha de karatê, vamos ver o que vai dar. Que bacana! Ó, o Sensei tá falando aqui que o Joneri Filho é faixa roxa. O Joninho tá aí até. Que bacana, Sandra. A gente não tem... eu vejo, né, que eu trabalho fora, né? E o Ber, desde os 6 meses, ele ia pro berçário. Para mim foi muito difícil esse processo. E agora que veio a pandemia, gente, eu admiro as pessoas que são mães em tempo integral. É uma loucura, porque você cozinha o tempo todo, você está limpando o tempo todo, e é um serviço que ninguém vê, é um serviço invisível, né? Fora essa questão da energia mental, né, que a gente tem, que é mercado, padaria, lavanderia, para onde vai, o que faz. Então, assim, eu sou bem sincera, eu admiro, assim, do fundo do meu coração, as mulheres que são mães em tempo integral. Eu vejo por mim que sou mãe de um, né? E às vezes a minha casa, assim, na sala, eu nunca consigo deixar ela limpa, organizada, tá sempre bagunçada. Então, parabéns, assim, eu admiro profundamente quem é mãe de quase gêmeos ainda, né? É verdade. E naquela época eu tinha muitos ciúmes dos meninos, eu não deixava ninguém, assim, não, às vezes quando eu tinha uma funcionária para me ajudar, raramente tinha, mas com as crianças era sempre eu que cuidava deles, né? E na época que eles nasceram, eu lembro que a homeopatia era pouco conhecida. E eu e o Johnny tomamos a decisão, porque a gente sempre optou por saúde, por o fato de ele ser educador físico e tudo mais. Eles começaram com a pediatra a homeopatia. Então a gente nunca, quando eles eram pequenos, se tomaram agora depois de adultos, não sabendo o quanto eles tomaram, mas quando eles eram pequenos, até enquanto eles estavam conosco, eles nunca tomaram medicação. Nunca precisaram de medicação. Nunca tiveram uma dor de garganta, nunca tomaram uma Bezetacil, um anti-inflamatório para a garganta quando eles eram pequenos, porque nós fazíamos esse acompanhamento com a pediatra homeopata. E a minha mãe às vezes falava assim, você é louca, você vai matar seus filhos, tem que dar remédio, porque daí era tudo de uma forma natural, né? Mas era bastante trabalhoso e na época eu parei até de trabalhar por conta disso. Saí do meu trabalho depois que eu casei para ficar com os meninos, não me arrependo de forma alguma. Até na época, quando eu ganhei o Joninho, eu estava fazendo faculdade, também parei a faculdade, daí ele estava mamando, daí tranquei a matrícula, e ele estava mamando ainda, daí eu fiquei grávida de novo, daí eu não voltei para a universidade, nem terminei o meu curso superior. Mas eu não me arrependo, valeu muito a pena, hoje eles são casados, independentes, cada um tem a sua vida, e hoje só eu e o Johnny aqui em casa, só eu e ele que estamos em casa. Essas decisões são muito importantes, né, na vida da mulher. Então, assim, a sociedade, ela
questiona muito, né? Se você trabalha fora, você é questionada. Se você opta por ser mãe em tempo integral, você é questionada. E, na verdade, cada mulher sabe o seu melhor caminho, sabe as suas melhores escolhas, né? E isso é muito legal em ver hoje, né? Porque os meninos, eles já são adultos, né? E você olha para trás e vê, nossa, eu não me arrependo, né, das decisões que eu tomei. E isso é muito rico, né? Para mostrar para as mulheres, de modo geral, que se você quer ter uma carreira, ótimo, é uma escolha sua. Mas se você quer ter a sua carreira como mãe, né, em tempo integral, ótimo, é uma escolha sua. São decisões de vida, né, que deveriam ser respeitadas pela sociedade, né? E como que foi isso, esse processo, né? Então, daí, quando que você conseguiu voltar a treinar karatê? Então, quando eu consegui voltar a treinar karatê, os meninos já estavam fazendo cursinho, não lembro se eles já estavam fazendo faculdade, que foi quando o Johnny dava aula ali na BHS. Lembra uma vez também, Kate, que nós treinávamos no Clube Mercedes? Naquela época, eu retornei. Então, naquela época, um pouco antes, naquela época do Clube Mercedes, eu não lembro o ano, não tenho exatamente, mas os meninos tinham acho que 16, 18 anos, e ficavam em casa sozinhos, então eu estava tranquilo para treinar. E aí eu comecei a treinar, o Johnny não conseguia, eu treinava tanto, eu fazia 3 aulas por dia, todos os dias. Então, eu fazia muitas aulas por mês. Foi a época que eu mais cresci no karatê. A época que eu mais me desenvolvi no karatê. E aí, eu estava treinando bastante e resolvi fazer o curso para instrutora de yoga. E eu fazia o karatê, muitas aulas de karatê, porque eu ia às 5 para academia com o Johnny e só treinava até às 8. Eram 3 horas consecutivas de aula. E você sabe que a aula com o Johnny, né? Às vezes, aquela época ainda era pesada, hoje está mais tranquila, às vezes é pesada, mas hoje está mais tranquila. E fazia também o yoga. Daí, fiquei muito cansada, muito estressada, muito exercício físico, não aguentei. Parei novamente o karatê para terminar a formação de instrutora de yoga. Eu treinei direto, nesse período eu não treinei karatê, não pratiquei karatê, 6 anos de yoga. E também comecei a dar aula supervisionada de yoga. Porque naquela época eu tinha o sonho de dar aula de yoga na nossa academia, de dar aula para os atletas da nossa academia. Mas acabou que daí, depois, acabei mudando, não quis mais. Daí não dei mais aula de yoga. E também não voltei para o karatê. Fiquei 9 anos afastada do dojo. Eu lembro do Clube Mercedes, que o sensei dava treinos especiais aos sábados. E eu não lembro por que caras d'água a gente treinou num campo de futebol. Gente, eu já treinei forte. Mas eu lembro que de todos os treinos que eu fiz na minha vida, a gente fazia Kihon de um lado para o outro naquele campo de futebol. Eu lembro que eu comecei a ver anjo, eu comecei a ver coisa preta, eu comecei a ver bolas coloridas. Eu falei, gente, eu já passei mal treinando, mas eu lembro que de todos os treinos da minha vida, o pior treino que eu tive foi um treino, acho que foi um Kihon, que deve ter durado 1h30, assim. Eu falei, meu Deus do céu. E realmente, os treinos naquela época eram bem fortes. Não é à toa que a Yobukan tem vários atletas, né, de nível nacional, internacional, na história. Muito legal. E daí você ficou esses 9 anos... deu um time e você voltou recentemente, então faz o que? Uns 3, 4 anos? Como que é isso? Eu voltei em 2017, quando eu retornei. E você comentou sobre o Clube Mercedes, Kate, lá era para os fortes, porque eu não sei se você lembra, quando nós treinávamos no campinho, tinha gelo, era inverno, junho, julho, e tinha cristais de gelo na grama, e nós treinávamos na grama. O dedão do pé ficava roxo, duro. Então era para querer mesmo, né? Como diz o Johnny sempre, não é para qualquer um, é para quem quer, né? Para quem pode. E eu voltei a treinar novamente em 2017. E
comecei a treinar terças e quintas no dojo físico, né? Presencial. E aí veio a pandemia, nós começamos já a imediatamente treinar com o virtual. Se eu não me engano, mais de 230 aulas nós fizemos esse do ano de 2020 e 2021, agora em março vai fazer um ano. E eu tenho treinado direto. E como comentei com você que eu era muito sensível, me sentia muito ofendida com as correções, né, do Johnny, que era meu professor. Então eu tive, o próprio Karatê fez com que eu mudasse isso. Eu lembro uma vez também que nós estávamos treinando lá na Brigadeiro Franco, e ele colocou todas as faixas pretas, ele fez uma fila assim de faixas pretas de um lado e faixas coloridas do outro. E aplicava um golpe, não lembro qual golpe. E você sempre me acertava, Kate. Você sempre me dava um soco. Eu chegava pro Johnny assim, manhosa, e falava assim, Kate tá me batendo. A Kate tá me batendo. E aí ele falava assim, fica quieta, vai lá e treina. Fica quieta, sabe? Ele não dava mole. Então, são duas coisas que eu reclamava. E outra coisa também que aconteceu muito foi que eu não fazia o exame de faixa. Porque quando eu fazia, era época de exame de faixa, eu não queria me inscrever. E eu não fazia porque eu petrificava. Aquele ditado que quando você levanta, o cérebro senta. Você não consegue pensar nada, você não consegue raciocinar, eu não conseguia acertar nada. E aí, por minha causa, esse treino que eu fiz, que eu reclamei que você me batia, o Johnny fazia um treino com faixas pretas, ou marrom, ou roxa para cima de um lado, e os faixas menos coloridas, né, para o outro lado. Então, ele resolveu essa questão por minha causa, ficou até legal. E a questão de não querer fazer o exame, porque eu tinha vergonha, tinha medo, ele fez o exame informal, que você conhece, ele colocou o exame informal no Estatuto da Academia, que era assim, pessoas acima de 40 anos, ela faz a inscrição do exame, na semana do exame ela é avaliada, só que ela não sabe que ela está sendo avaliada. Ele faz o QROM, ele faz todos o quesito lá, o requisito do exame de faixa, mas a pessoa participa e ela não sabe que está sendo avaliada. E foi assim que eu comecei a mudar de faixa. Porque eu empaquei ali na faixa branca e não saía da faixa branca, porque eu me negava a fazer os exames. Então, por minha causa, ele fez essas adaptações e serviu para muita gente. Ele percebeu que tinha muitos alunos que tinham o mesmo problema. Eles não faziam o exame por vergonha, por medo, e eles começaram a fazer o exame informal. Então, foi uma sacada muito legal que o Johnny teve. E outra coisa também, que quando eu fazia o exame, eu achava os alunos que examinavam, que ele fazia a comissão, né, os examinadores, e os alunos dele me davam notas muito boas. Eu não me achava que eu fazia tão certinho assim. Eu lembro uma vez que o Oswalter me avaliou, não lembro se foi comitê, se foi Quiron. Eu sei que o Oswalter chegou a me dar um 9. O Oswalter, para quem não sabe, é o marido da Kate. Ele chegou a me dar um 9. Então, nossa, como muito bem. Daí eu fui fazer um exame de faixa, acho que foi para laranja. E eu falei pro Johnny assim, Johnny, você me examina? Ele falou, não, eu não posso te examinar. Eu falei, não, mas eu queria ver como que eu estou. Eu queria que você me avaliasse. Ele falou assim, não é ético eu te avaliar, não posso te avaliar, não sei o quê. E eu enchi o saco dele, falei, mas eu queria que você me avaliasse, porque eu quero ver não sei o quê, não sei o quê. Aí ele me avaliou, reprovou, ele me reprovou. Que mal, Sensei, você é muito malvado. Ele me avaliou, daí ele me reprovou, porque ele falou que para ele não estava bom. E aí eu parei de treinar, Kate. Fiquei chateada. Mais uma vez, parei de treinar. Aí, depois eu voltei, retornei a treinar, mas que eu venho treinando direto, que eu fiz exame de faixa em dezembro de 2019, para marrom. Eu já era faixa roxa, fiz exame para faixa marrom. E eu tirei as minhas notas foram assim, 6, 7, que me examinaram. Só que eu errei um kata, quando eu percebi, não sei se o Fredinho está aqui na sala,
Mas eu não conhecia direito o Frederico, o Fredinho que treina conosco. Ele é muito sério, muito certinho, muito exigente com ele mesmo. E quando eu vi que ele estava com a minha ficha, eu petrifiquei, fiquei nervosa e errei um kata. E por esse erro, o Johnny me deixou de molho por 1 ano. Você veja como ele é exigente. Ai. Ele é super exigente. Então, assim, ele é super exigente. Então, eu aprendi muito com isso. Não fico ofendida mais. Ele me corrige. Aprendi a aceitar. Demorou, mas aprendi. Respeito, né? Quando ele me fala que é assim, não está certo, tenho que melhorar, tenho que aprimorar, tenho que treinar. Não fico mais chateada, aceito. E ele que decide se eu tô bem ou não tô. E eu falo, eu também agora é muito gratificante quando a gente muda de faixa. É uma sensação maravilhosa. Você sabe, né, Kate? Nossa, quando você faz tudo que precisa ser feito, treina, se esforça, e você faz o exame, e você muda de faixa, é muito gratificante. É uma sensação maravilhosa. Mas também aprendi que tem que conhecer, tem que saber fazer. Não adianta querer só faixa, não adianta querer só kill, não adianta querer só dan, não adianta. É muito melhor você saber e ter uma faixa aquém do que você merece, do que você às vezes tem uma faixa preta ou uma faixa marrom e você não sabe, não é digno, né, de conhecimento daquela faixa. Então eu aprendi isso também, a duras penas, mas aprendi. Sim, mas faz parte do processo de amadurecimento, né? E de crescimento do karateka, né? Eu lembro quando eu fui fazer eu comecei a treinar na Yobukan sendo o primeiro kill, faixa marrom, né? E eu lembro que o sensei tinha a prévia, tinha que passar na prévia, e depois da prévia tinha que fazer o exame, né? Eu não sei porque eu fiz 2 prévias, fiz exame, mas eu lembro que fiz muito, assim. Eu lembro que treinei muito forte para conseguir pegar primeiro dan na época, assim. Então, eu treinava 4 horas por dia, todos os dias, assim. E isso é muito legal, que faz parte do processo de amadurecimento, né? Mas eu não sabia dessa que mas eu não sabia dessa que eu bati em você, porque a Sandra, gente, para quem não sabe, ela é a minha madrinha de casamento. E, gente, até hoje, ela sempre me deu bolo, me dava um monte de coisa. Então, desculpa, Sandra, eu não sabia dessa parte. Imagina, naquela época, você era super jovem, e o teu karatê, sei lá, porque sei lá se era a distância, que estava alguma coisa, e aí acontecia que sempre você... Mas não se preocupe, que tipo, o Henrique também me bateu, saí chorando do dojo, tem algumas histórias ali. Eu e o Johnny, vai para lá, fica quieta. Então, assim, não dava... Não era porque ele era meu marido, que estava dando treino, que eu podia ter alguma vantagem em relação a isso. Não podia, não tinha, e não tenho até hoje. Sou aluna como qualquer outro aluno. Isso é muito legal da parte dele. Gente, para quem não conhece o Henrique, eu não sei se ele tá aí, porque ele tá com criança pequena, já deve estar em casa. O Henrique, ele tinha um problema no quadril, fez cirurgia já faz alguns anos, mas ele tinha muita dificuldade de movimentar, uma artrose de quadril, eu acho. Mas assim, então a gente aproveitava para entrar e sair rápido, porque se você não entrasse e saísse rápido, gente, o soco dele era o mais forte da academia, né? Eu lembro que uma vez, só para contar, eu levei um soco no zigomático. Daí foi efeito rebote. Eu comecei a sentir amorteceu daqui pro lado. Daí, no outro dia que eu acordei com metade do rosto amortecido. Eu fui pro hospital, falaram que eu ia perder o nervo, porque tinha pinçado, né? Na época eu namorava um menino que estudava comigo, o menino quase saiu preso, porque acharam que ele tinha me batido. E no fim foi o soco do Henrique, né? Só histórias de karatê, né? Pra gente ter essas risadas.
A Sandra, ela é primeiro kill, mas assim, de karatê, ela deve ser um quarto, quinto dan, gente, porque o tanto que ela esteve envolvida no karatê, com o sensei, né? É muito tempo, né? E chega uma época e um momento que karatê também não é só questão de técnica, né? É o que você fez pelo karatê, o que você construiu, né? E assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Tenha certeza que se o sensei chegou até aqui com o dojo, muito se deve ao apoio, a essa você cuidar das crianças enquanto ele estava trabalhando. Isso é muito importante, né? Um casal caminhando junto. Muito legal. Ó, a Sensei Suzana tá me xingando de ogra. Eu era meio desmiolada na época, Eu vi né? ali a ogra. Uhum, eu era meio desmiolada. Não que eu seja muito sensata hoje em dia, né? Não, mas melhorei. Mas e daí, Sandra? Me conta como que tá. Quais são os seus sonhos, as suas expectativas com o karatê, né? O que que você vai fazer exame para Shodan? Vai esperar a pandemia? O que que você pensa? Bom, claro que eu vou fazer o exame, eu já comprei até a minha faixa. Comprei não, ganhei. Veio do Japão, diretamente do Japão. Foi o Dr. Carlos que me trouxe de presente, porque nós fizemos sempre treinava o Dr. Carlos, o Péricles e eu, né? Sempre. Podia faltar todos os alunos, mas nós três sempre estávamos lá, principalmente no começo das aulas. E aí eu estava uma faixa atrás deles. Aí eu falei que eu ia chegar na preta, nós iríamos fazer o exame juntos. Então, eu agora não sei para quando. A minha meta é para 2021 conseguir fazer o exame. Se o Sensei Joneri achar que eu estou em condições, eu estou com meta para 2021. Mas ele falou que eu tenho que fazer hora extra. Fazer hora extra. Fazer hora extra. Falou que eu tenho que olhar os vídeos, que eu tenho que arrumar algumas técnicas, algumas coisas assim. Então, eu vou acatar e eu tô com a meta para 2021 no final, pode ser no final, ou também, tudo bem, a minha meta 2021, se não der, também tô de boa, não tenho pressa. Depois de 42 anos de relacionamento com o karatê, tenho a vida inteira. Legal. A Paty, do Mulheres Karatecas do Mundo, para quem não conhece, é um coletivo feminino de karatê. Ela me corrigiu ali, né? Não é atrás, né? É ao lado. E é verdade, né? Um casal só caminha lado ao lado, né? Eu não sei se o Sensei Mário Ronei tá aí. Ele, eu e os Walter, né? Nós somos do karatê, quando a gente foi casar. O Sensei Mário Ronei falou uma coisa muito legal, né? Que um casal é como se fosse pássaros juntos, né? Que eles sempre têm que caminhar para o mesmo lado. Se um caminha para cada lado, o casamento, né? Os sonhos, o processo desanda. E é verdade isso. E eu fico mega feliz aí com a Sandra, né? As pessoas acham que necessariamente no karatê você tem que ser uma grande atleta e tal. E você vê a história da Sandra, né? Tudo no seu tempo, né? O momento certo, o momento adequado. E o karatê é como se fosse um supermercado, né? Cada um entra com objetivos diferentes. E alguns entram querem competir, outros entram querem qualidade de vida. E isso é muito bacana, bem legal, Sandra. Mas para quem não sabe, a Sandra também ela é empresária também, né? Então, ela é uma super empreendedora. Eu acho ela uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Ela participa de 2 clubes do livro, gente. Ela lê 2 livros por mês. E eu fico encantada. Ela começa a falar, eu fico só escutando, assim, anotando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que é empreender, como que é ser empresária, né? Nesse momento também Então, tão difícil que a gente está passando. então, eu creio que talvez assim eu tenha herdado o empreendedorismo dos meus pais. Meus pais, né, como eu falei, eles tinham aquela dinâmica empreendedora. E a maioria dos meus irmãos também herdaram esse empreendedorismo. Então, eu sempre tive, no tradicional, eu tive parceria com pizzaria, eu trabalhei com confecção, eu trabalhei com representação, tive uma empresa com uma sócia de eventos, sempre
confecção, facção, representação. Então, sempre fiz alguma coisa, sempre tive empreendimentos, né, no tradicional. E atualmente, além da academia que nós temos, a Academia Yobukan, que eu não dou aula, né? Nunca dei aula de karatê, nem pretendo dar aula de karatê. O Johnny até sempre fala, você tem que dar aula de karatê. Eu falei, não pretendo dar aula de karatê. Mas ajudo na parte de administração, de ideias, de colocações, na parte administrativa da academia. E, paralelo a isso, eu trabalho com uma empresa de marketing multinível, que onde eu consigo conciliar isso, porque consigo conciliar a dinâmica da minha casa, consigo com a academia e com essa empresa que eu trabalho de marketing multinível. Então, nós temos uma equipe, nós temos um grupo, nós desenvolvemos líderes, e nós somos... É interessante porque o curioso é que a academia Yobukan, mais a empresa com que eu trabalho, ela é um combo, eles se interligam, é intrínseco, sabe? Porque para uma coisa só, que é o quê? Qualidade de vida. Ela está bem alinhada com isso que eu trabalho, consigo conciliar, né, esses afazeres de casa, de dona de casa, de mãe, de avó, de empresária, com essa empresa, porque a gente tem reuniões, nós temos apresentações que nós fazemos, treinamentos, dou treinamentos também sobre os produtos, sobre nutrição, tudo dentro dessa empresa. E tem muito a ver com o que eu faço, isso me proporciona essas 3 atividades que eu tenho, proporcionam uma qualidade de vida, ter uma vida saudável. Isso que é legal, que eu consigo conciliar. Muito legal. A Sandra, a gente tem muito problema com kimono, né? Eu, pelo menos, às vezes vou treinar, tô maquiada, e daí suja a gola de base e tal, né? A Sandra tem uns produtos lá, ela faz uma mistura e o negócio limpa, gente. Se alguém quiser, conversa com a Sandra lá, que é dos Paranauê de lavar kimono, gente. É impressionante. E olha que, assim, o troço funciona mesmo. Eu nunca fui muito fã, assim, né? De, compra tal produto, compra isso, compra aquilo, né? Mas o troço funcionava. Eu lembro que quando eu testei lá, eu até falei, Sandra, esse troço funciona, de verdade. Então, se alguém quiser, depois conversa com a Sandra, que ela faz uma mistura de uma quantidade certa lá desses produtos que ela trabalha e limpa kimono. E o meu kimono vive sujo de base, né? Que às vezes, agora, principalmente no online, a gente acaba passando maquiagem e tal e suja. Mas mega legal, hein? Dicas de limpeza com Sandra. Esses dias eu fui lavar sei lá o que eu fui lavar e eu não sabia o que fazia. Eu liguei para Sandra, mandei uma Sandra, pelo amor de Deus, eu vou lavar que é um tecido não sei das quantas, o que eu faço? Ela já deu a dica. Então, fica aí a dica para vocês, né? Para a gente que vive com kimono sujo aí, muito legal. Sandra, Verdade. A gente já falou... Esse combo... Pode falar, desculpa. Esse combo foi uma necessidade, foi mesmo porque não tinha nem na lavanderia, não conseguia limpar, né? E realmente encarde a gola. E aí eu pensei, bom, o produto é biodegradável, não contém sódio, é um produto dermatologicamente testado, não tem problema se eu exagerar. Fiz um combo e deu certo. Aí eu passo essa ideia para todos. Eu estava olhando aqui, as minhas sobrinhas, a Júlia falou que eu faço do alfinete ao foguete. E a Karen falou, já foi cozinheira também, fez empadão mais delicioso do mundo. Na realidade, eu tive uma empresa de congelados e eu fazia também massas, empadões. Mas isso que eu esqueci de comentar. Então, muitas atividades sempre buscando o empreendedorismo, algo que desse certo, coisas que eu me identifico e gosto. Hoje eu faço bastante comidinha, mas para minha família e sempre procurando o mais saudável possível. Eu acho que o mais legal nesse processo de empreender, né, é ajudar o outro, né? É isso que eu acho muito. Na verdade, assim, você está ajudando,
nem precisava lá, liga a Kate, manda liga para Sandra, o que que faz com isso? E você prontamente sempre ajuda, né? Ó, faz assim, faz assado. Isso é muito bacana, muito legal. Então, ela, como as meninas que passaram aqui, as mulheres que passaram aqui, multitarefas, né? Multipotenciais. Mãe, dona de casa, esposa, empreendedora, careca, yogin, correto, yogin? Yogini? Yogin, Yogini? multitarefas, Yogini. gente. Yoginin, Ah, instrutora de yoga. Instrutora de yoga, quer dizer? Fui instrutora de yoga. Praticante de yoga. Também, praticante, daí é yogini. Como? Travou. Yogini. Repete de novo? Você falou praticante de yoga, yogini. Yogini é homem, yogini mulher. Isso. Ah, eu não sabia disso. Que legal. Muito bacana. E muitas coisas que a gente utiliza hoje no karatê, a gente pode perfeitamente utilizar a base metodológica do yoga. É muito legal, né? Ó, o Renato Sampaio tá falando ali, bacana conhecer mais da história de vocês. Uma pequena parte já conhecia. Eu travei para Oi, Agora voltou, oi, estava oi, travando, oi, estava travando. oi. Voltou. Eu vi aqui 2 celulares, em um eu travei e no outro eu parei, assim, horrorosa. Que legal, Sandra. Para quem não sabe, o Sensei Joneri, ele começou a dar aula online. Eu acho que a pandemia iniciou em Curitiba dia 20 de março do ano passado. Dia 22 ele já estava online, gente. Foi muito legal. E o Sensei, ele tem uma coisa de ranking de aulas, né? E eu sei que quem está no ranking entre primeiro é a Sandra e o Oswalter. E eles ficam assim, é muito engraçado, disputando para ver quem vai ficar por primeiro no ranking, né? Então, a Sandra já está com mais de 200 aulas, quase 300. Isso, Sandra? Conta pra gente. Então, nós começamos a treinar dia 20 de março de 2020. Nós começamos a treinar. E aí o Oswalter também começou logo, no início começaram o Renato Sampaio, que está aqui na sala também, ele começou a treinar, ele está nas primeiras aulas, a gente faz a foto da presença, né? E aí eu tô ali na poeira do Oswalter, né? Hoje eu acho que foi 238 aulas, se eu não me engano, 240, parece-me. Então o Oswalter deve ter 200 e tá, parece que 2 aulas atrás, mais de 230 aulas nós temos. Então, é muito legal porque ficou uma competição muito saudável, muito legal. E eu, às vezes, brinco, né, que eu quero convidar o Oswalter para vir aqui em casa, para eu fazer um almoço para ele, para daí eu vou colocar alguma coisa na comida para ele não poder treinar. Mas é tudo muito saudável, é muito legal esse ranking que o Johnny teve a ideia de fazer. E cada um que chegamos a 100 aulas, né, nós fazemos uma comemoração, alguns golpes para comemorar. 200 aulas também, tem outras comemorações. Vamos ver agora o que vai sair nas 300 aulas. Então, tá muito saudável isso aí, muito legal. Não, aqui em casa é assim, né? Para quem chegou agora e não sabe, o Oswalter é meu marido, né? Ele também treina karatê. E eu não consigo treinar tanto, porque tem o Bernardo, eu dou aula à noite também, aula online, né? Presencial. E esse semestre eu estava organizando meus horários, eu falei, olha, tal dia da semana eu vou treinar. Você cuida do Bernardo. Não, não vou. Falei, como assim? Não, porque senão a Sandra vai me passar. Eu falei, olha só, posso com isso? Oswalter. Muito bom. Sandra, a gente já está aqui há quase 1 hora batendo papo. Muito legal a história.
Que recado que você quer deixar, né? Que entre tantas mulheres, né? A gente queria que todas estivessem aqui, mas você foi uma das nossas escolhidas, né? Como uma mulher que nos inspira, né? Muita sabedoria, muita sapiência. Que recado que você quer deixar para as nossas mulheres, karatecas ou não karatecas? Então, eu considero que nós temos que correr atrás, ir atrás de saúde, né, que é uma coisa que nós almejamos independente de que idade você é, que você tem, não importa. Então, eu gostaria de convidar vocês a pensar que envelhecer não é ficar doente. Nós temos várias formas de buscar saúde, pode ser saúde física, saúde mental, saúde emocional. Então, nós devemos buscar cada um na sua individualidade, na sua preferência, mas buscar. Dentre tantas atividades, eu me identifiquei com o karatê. E estou aí, há 40, estou, né, com o karatê, vesti o kimono, e me identifiquei com o karatê há 42 anos. 42 anos que eu pratico exercício físico e principalmente o karatê. Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos de conhecimento. Qualquer coisa, nós precisamos ter um conhecimento para poder ter escolhas, para poder optar, para poder mudar. Então, eu digo para vocês que tenham a escolha de ter algo que te agrade, um exercício físico que te agrade, para ter qualidade de vida, para ter saúde, e principalmente também aliado a isso, uma alimentação saudável. Uma coisa que eu estou bem focada nisso também, uma alimentação saudável. E lembrando que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. E principalmente o que vai contar muito é ação, ter ação e fazer alguma coisa. É isso que recado que eu tenho para dizer para vocês. Que bacana, Sandra. Mulheres Muito poderosas. legal. A Cláudio, né? Boa noite, sou pai da Vitória Guarino, vice-campeã sub-12 2019. Abraço a todas. Parabéns, pai. Muito bom, né? Karatê, ele nos traz o esporte, nos traz qualidade de vida. E eu acho que o mais legal, né? A sabedoria, a sapiência com o passar do tempo. Muito legal, Sandra. Fiquei muito feliz pela conversa. Desculpa aí pelos guiacos aí, imagino, do passado. Mas Sem problema. Queria te dizer, Kate, antes de encerrar, que eu te admiro muito, desde aquela época que nós treinávamos lá na Brigadeiro Franco. Eu sempre falava para o Johnny que sempre te admirei por você, pelo seu caráter, por você ser uma pessoa franca, honesta, correta, e isso sempre me chamou muita atenção, desde aquela época que você era bem jovenzinha. Então, admiro muito você, admiro muito o Oswalter, que é seu esposo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, por ser alunos da Iobucan, principalmente. Então, eu e o Johnny, em nome do Johnny também, eu digo que nós admiramos muito você, muito o Oswalter também, tá bom? Obrigada, vou chorar aqui, não pode? Não chorei nenhum. Obrigada de coração, assim, o Sensei Joneri, só para vocês que talvez não conheçam, há muitos anos, mais de 10, 15 anos, estava afastado de federações, ele não queria saber disso, e eu achava muito bonito, tanto que eu Oswalter, os outros atletas, ele falava, olha, vocês podem competir onde vocês quiserem, mas aqui no dojo, né, vai treinar a forma, né? E tanto que a gente competiu em várias não, mas em duas federações, na CBK e na ILUS, né? E certo, às vezes mudava o kata em determinada federação porque precisava, por causa da equipe ou do técnico. E o Sensei sempre apoiou a gente, né? E esse ano a gente, em parceria, né, junto com a Sensei Suzana, que está aqui,
com a Oriane, o Jussiano, a gente ajudar na JK Paraná, né? E a gente nunca imaginou que o Sensei Joneri, e obviamente você, né, que tiveram essa decisão, estivessem conosco acreditando no Paraná. Então, só para todo mundo entender, a JK Paraná é uma escola de Karatê Shotokan. Pessoas de qualquer federação, Interestilo, CBK, tradicional, ou se você não está vinculado a nenhuma federação, mas você objetivo, né? Entender um pouco mais, né? Se aprofundar no Karatê Shotokan, a JKA é uma das escolas mais antigas que se tem, né? Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui, né? De ter você aqui. Tenho certeza que você é uma mulher que inspira, é uma mulher que é um exemplo muito grande para todas nós, né? E a gente fica feliz de ter vocês aqui e obrigada por estar junto aí, né? Por sempre dar bolo para mim, que eu adorava os bolos, mesmo te batendo, tô brincando. Gente, a Sandra fazia coisas maravilhosas. Ela fazia docinhos para o nosso casamento, fez docinhos no meu casamento. Pena que ela não trabalha mais com isso. Ela é maravilhosa. Então, é isso, Sandra. Muito obrigada de coração, tá bom? A Yuka acabou de entrar aqui, Douglas, né? A feira aí, Mulheres Inspiradoras. Então, muito obrigada por vocês. Eu travei de novo, né? Só um pouquinho. Estarem aqui com a gente, né? Sandra, de coração, mega beijo para você. E amanhã Tchau. a gente tem live de novo, tá bom? Quinta-feira com a Gi. Beijo, gente. Tchau. Até mais. Obrigada, Tchau, Kate. tchau. Pra você, super beijo.